Show de bola. A gente vai dando sequência. Se no meio do caminho vocês quiserem fazer uma pausa de uns 5, 10 minutinhos para dar uma respirada, a gente faz. Bom, então, obrigado pela apresentação, Luiz. Sempre que precisar, estou aí à disposição. Então, para quem não me conhece, Tomer Durman, para quem nunca viu um Tomer no Brasil antes, eu não sou brasileiro, né, de nascimento, nasci em Israel. Trabalhei um tempo lá com produção de leite. Então, para quem não sabe, Israel é um dos lugares que tem maior produção vaca ano do mundo. Não parece, né? Região desértica, que seria uma região tão produtiva, mas aprendi muita coisa legal lá. Vou trazer um pouco dos, dos aprendizados que eu tive de como realmente ter uma vaca de alta produção, né? No ano de 2009 para 2010, que eu estava lá, tinha muitos países que vinham com grupos fazer visita, porque nas fazendas comerciais tinha vaca de 90 quilos de leite por dia, 85. O pessoal ia lá para tentar descobrir o que era o segredo, né? Geralmente a gente vê esses animais só em torneio leiteiro, em alguma dieta muito específica, mas em rebanhos comerciais era mais difícil. Mas tô para mostrar aqui para vocês hoje que essas vacas já estão no Brasil, já estão nos rebanhos comerciais, já estamos trabalhando com elas e qual que é, qual que é o manejo que esses animais exigem hoje em dia, né? Bom, basicamente a vaca de alta produção, fazendo uma analogia aí com um carro acelerando, a gente sempre se pergunta, o que que você faria para ter um carro acelerando na velocidade mais alta possível, por mais tempo possível? Como que você faria isso? Então, uma coisa importante que na parte de cima a gente vê que é o pé no acelerador, né? Então, você tem que fazer a vaca acelerar o seu metabolismo, acelerar a sua fermentação em nível ruminal. Então, vai ser adicionando mais carboidrato, vai ser fazendo esse animal ter alguns estímulos metabólicos para acelerar. Só que é importante também baixar o freio de mão, né? Se você só acelerar sem baixar o freio de mão, provavelmente você não vai sair muito rápido, ou se você sair, você não vai muito longe, né? Provavelmente esse carro vai quebrar rápido. E a vaca é assim. Se você só quiser acelerar a vaca, por exemplo, eu vou fazer uma dieta de alto amido. Vai fazer, ela vai aumentar a produção? Ela vai aumentar a produção. Mas vai chegar uma hora que essa vaca vai sair do rebanho, tá? Então, alguns cuidados a gente tem que ter para coisas que travam a vaca, né? Coisas que deixam essa vaca com o freio de mão puxado. Então, a gente vai comentar hoje quais são essas coisas e como contornar esses desafios aí para ter vaca longeva. Então, chegando na fazenda, convido todo mundo a não só olhar a dieta do animal, né? Geralmente a gente já vai lá, dá uma olhada como é que tá a mistura dos ingredientes, como é que tá o tamanho de partícula. Seria interessante a gente começar olhando como que as vacas estão descansando e também tudo que as vacas estão eliminando. Então, a vaca elimina o leite todos os dias, a gente pode fazer análises. A vaca elimina as fezes todos os dias, a gente pode fazer análises. Então, pelas excretas dos animais, a gente tem muita informação. E dá uma olhada nos animais, a gente vai ver algumas dicas de como saber se a saúde ruminal está boa ou não, fazendo esse tipo de avaliação no campo, né? E aí, de manejo, de atualização, dando um giro em fazenda, às vezes a gente se depara com materiais assim, né? Então, materiais que estão visivelmente estragados. E aí a gente se pergunta, você daria esse material para uma vaca? Né? Então, se a gente pensar em nível de fazenda, a gente sabe que tem muita fazenda que bate o olho num material assim e fala, não, pode dar para as vacas e elas aguentam e tá tudo certo, né? E aí a gente vai ver que
realmente antigamente se fazia esse tipo de coisa e não se media muita coisa, não se sabia que tipo de impacto isso teria, então se criou uma cultura de achar que a vaca aguenta, né, qualquer tipo de material e não tem problema nenhum, mas a gente vai ver que as coisas evoluíram e hoje em dia não é bem assim, né? Aqui tem uma lista de top 10 animais de média mês de produção da Associação Brasileira de Criadores de Gado Holandês. Aqui a gente tem animais que estão em rebanhos comerciais no Brasil, tá? Então, animais de 90 quilos de leite por dia, 85, 80. Esses animais, eles já estão nas fazendas brasileiras, aqui vários de nossos clientes, e, e a gente começa a ver o nível de exigência que esses animais têm, o quanto que você não pode errar com esses animais, porque as coisas evoluíram bastante, né? Então, tem uma vaca aqui à esquerda e uma à direita. Se eu te desse a oportunidade de comprar uma dessas vacas, qual que você compraria pelo mesmo preço, né? E aí muitos falariam que a escolha é fácil, né? A vaca da direita é muito mais evoluída geneticamente, mas o engraçado é que essas duas vacas foram eleitas a melhor vaca do mundo na parte de genoma, né? Só que em anos diferentes. Aqui na esquerda, em 1970, e na direita do ano passado. Então, às vezes a gente esquece o quanto que a genética está evoluindo e a gente querer usar estratégias que se usavam no passado, muitas vezes não vão funcionar hoje em dia porque as vacas não são as mesmas, tá? E a gente tem que adaptar muita coisa até da literatura. Porque quando a gente fala de exigência, de NRC, de Nasem, tem muito experimento que foi feito com vacas dos anos 70, dos anos 80, que eram vacas muito parecidas com essa. E a gente tem que usar as mesmas recomendações hoje, né? Então a gente que está no campo tem que ter esse feeling de adaptar as coisas para as vacas de hoje em dia, tá? Então a gente vai fazer alguns comentários de coisas que limitam a produção, tá? Muitas delas ligadas à dieta, né? Então tem toda a parte de agentes patogênicos, então a vaca não fica num meio extremamente limpo, né? Então os animais convivem no mesmo lugar que eles estão urinando, defecando, então o fluxo de patógeno ali para o meio é grande, isso é um desafio. Vacas de alta produção começam a ter problema de mobilização de glicose, a gente vai comentar sobre isso. Então, já tem até alguns pesquisadores que aceitam o fato que uma vaca no pós-parto é uma vaca é, praticamente diabética, no ponto de vista de dificuldade de mobilizar a glicose para dentro da célula. A gente vai ver como que a gente pode ajudar ela nesse sentido. A acidose ruminal é um desafio que atinge aí os rebanhos que você quer fazer uma produção um pouco maior, que você quer colocar um pouco mais de amido na dieta. Vocês comentem aí depois qual que é o padrão de dieta que vocês trabalham no campo. É uma dieta à base de silagem de milho, com uma segunda forragem, ou fonte única de forragem, silagem de milho. Comentem aí qual tipo de dieta que vocês têm trabalhado, com muito coproduto, com pouco coproduto. A gente comenta como que vai ser a provável fermentação de TMR e também vou dar uma sugestão de um laboratório que, que a Altec tem junto à fábrica, que pode ajudar vocês a entender melhor como que é o padrão de fermentação das dietas que vocês trabalham, tá? Mastite é a doença que mais incomoda, né? Pensando em gado de leite. Micotoxinas, que são toxinas produzidas por fungos, é um limitante. Estresse por calor, esse foi um dos meus maiores aprendizados lá de Israel. Quando eu voltei de lá, muitos produtores perguntaram o que eu aprendi, é, que seria um dos maiores segredos da alta produção de leite de lá. E com certeza um dos maiores deles é a preocupação
excessiva de não deixar uma vaca passar calor, em hipótese nenhuma, né? Pensando em vacas de alta produção, deixar a vaca passar calor, você está subindo muitos riscos juntos. A gente vai comentar um pouco deles. O casco frágil, então, imagina a dó de você ter que descartar uma vaca que você sabe que o potencial dela é de produzir 45 litros por dia e ter que descartar ela porque ela não caminha mais e não está mais conseguindo comer e se locomover. Isso acontece bastante nos rebanhos, a gente vai comentar como melhorar isso. E, por último, o estresse oxidativo e imunológico, esse aqui é o mais difícil de mensurar, tá? Porque quando uma vaca tá estressada em relação a calor, ela acelera os movimentos respiratórios, ela fica ofegante, eu começo a ver sinais na vaca que ela tá mal. Quando eu falo de casco frágil, a vaca vai começar a mancar em algum momento, né? Só que quando a vaca está estressada na parte oxidativa e imunológica, como é que você faz? Né? Seria uma vaca manca, oxidativamente falando, imunologicamente falando? Então, essa visão a gente vai ver hoje que tem como a gente tomar uma ação para evitar que uma vaca fique com esse problema. Bom, começando pelo rumen, né? A gente vai discutir a questão de pH de rumen e como que isso pode interferir na vaca. Então, aqui tem duas barras, uma azul e uma laranja. São mensurações de pH ruminal ao longo do dia de duas vacas, tá? E aqui tem o momento zero e 12 pontos de coleta de líquido ruminal. E aqui tem o pH que foi observado em cada uma das situações, tá? Então a gente começa a se perguntar qual vaca aqui poderia estar com algum problema, né? A gente percebe que a vaca A, essa vaca das barras azuis, ela começa com pH maior, termina com pH maior. Será que esse é um parâmetro bom de observar? Como que eu sei qual dessas vacas está com o maior problema? Então, para quem se perguntaria assim, qual que é então é, a medida que eu posso olhar, né? Então, muitos aprendem a olhar pH de risco, né? Então, o pH de risco para a vaca é mais ou menos 5,6 a 5,8, tá? Daqui para baixo, eu tenho uma intensa morte de bactéria. Então, entenda que as bactérias, quando o pH cai de 5,6, elas começam a se reproduzir muito menos, elas começam a ter uma maior chance de, de não conseguirem mais realizar seu metabolismo, né? E aí alguém pode falar assim, ah, beleza, o que é considerado uma acidose? Acidose é por tempo, né? Caiu desse pH e ficou muito tempo abaixo desse pH, aí que as bactérias podem ter um desafio muito grande, tá? E para quem fala assim, ah, eu vou pegar todos os pH aqui e dividir por 12, né? Ou seria por 13, né? O inicial mais 12. Já fiz essa conta para vocês para facilitar. O pH médio dessas duas vacas é 5,9, tá? Então, se você só tivesse acesso a essa informação, pH médio de 5,9, e eu te perguntasse, essas vacas estão sob risco de acidose? Muitos poderiam falar assim, ah, se o pH de risco é 5,6 a 5,8, se elas estão com pH médio de 5,9, tá tudo bem, né? Ficou acima de um pH de risco. O maior problema é esse aqui. Vamos fazer uma avaliação mais específica. Aqui, a vaca A, essas barras azuis, o animal ficou 6 horas abaixo de 5,6, certo? Então, aqui o pH estava acima de 5,6, deu 3 horas, baixou de 5,6 e ficou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas, e aí conseguiu sair daqui. Já a vaca B, perdão, as barras laranjas, os animais ficaram 4 horas abaixo de 5,6. E aí eu te pergunto de novo, o pH médio das duas é o mesmo. Qual dessas duas vacas
está sob maior desafio de acidose? Né? É a vaca A. É a vaca que teve mais horas abaixo de 5,6. Vocês percebem como o dado pH médio é um dado fraco? Porque você não sabe exatamente como foi a curva. Porque na vaca A, imagina quanta bactéria morreu por ter ficado 6 horas abaixo de um pH de risco. E a vaca B foram 2 horas a menos. Então, 2 horas a menos de bactéria morrendo. Se eu olhar o pH médio das duas é o mesmo, só que o risco de acidose não é o mesmo, tá? Então, numa analogia, a gente pode pensar em a gente ficar sem respirar, né, debaixo d'água. Imagina que a gente tivesse um desafio aí de ficar 12 minutos sem respirar. Então, tem duas formas de fazer isso. Então, uma das formas, por exemplo, é ficar 10 segundos debaixo d'água, e aí deu 10 segundos, você volta para a superfície, fica 5 minutinhos descansando, depois volta para baixo d'água, fica mais 10 segundos, até que uma hora vai completar 12 minutos que você ficou debaixo d'água, né? Outra opção é você ficar 12 minutos seguido e depois você pode ir para casa, né? O mais difícil vai ser você ir para casa depois, né? Porque você não vai sobreviver, muito provavelmente. Então, para a bactéria é a mesma coisa. Tem problema uma bactéria ficar algumas horas no dia abaixo de 5,6? Não tem problema, né? A bactéria não é uma reação instantânea, que baixou de 5,6 elas começam a explodir, né? Mas fica num pH de risco. Se você conseguir de vez em quando ter mecanismos para levantar esse pH, a bactéria consegue respirar, consegue se multiplicar um pouco melhor e a coisa vai se desencadear melhor. A partir do ponto que você baixa o pH para pH de risco, e isso fica por muito tempo seguido, o maior problema vai ser que essas bactérias elas vão deixar de ter atividade, né? Isso não seria interessante. O que a gente tem de solução? Bom, a gente tem que ter esse respiro ao longo do dia. Por isso a Altec desenvolveu uma cepa de levedura, tá? Chama Isaac 1026. É um dos produtos que mais tem estudo dentro da Altec, por ser um produto pioneiro ali no desenvolvimento de tecnologias para ruminantes, tá? E essa levedura, ela foi selecionada, a cepa, para que ela consiga, de fato, estimular o crescimento de bactérias que digerem fibra, né? Estimular o crescimento de bactérias que utilizam ácido para crescimento, e aí você ter, de fato, uma cepa de levedura que consegue eliminar, né, consumir bastante oxigênio dentro do rumen, tá? Então, para você ter uma cepa específica para isso, você precisa, de fato, fazer um desenvolvimento genético em nível de micro-organismo, tá? Qual que é o maior desafio no campo? O maior desafio no campo é que a melhor levedura do mundo, no caso aí Isaac 1026, o nome científico dela é Saccharomyces cerevisiae, né? E a pior levedura do mundo tem o mesmo nome, Saccharomyces cerevisiae. Então, imagina a dificuldade de, às vezes, um produtor bater o olho num produto, olhar na composição, tá escrito Saccharomyces cerevisiae, e ele interpretar e falar assim, ah, tem levedura. Mas essa cepa foi desenvolvida, foi selecionada geneticamente para atuar dentro do rumen, aí é outros 500, né? E a gente percebe pelo número de trabalhos que a Altec tem com levedura, que de fato nossa cepa funciona dentro do rumen e vai fazer o efeito que deveria fazer, tá? Então, a gente começa a identificar os grupos bacterianos, a gente começa a mensurar e ver que negócio faz diferença. Então, assim, aqui nas bactérias que utilizam fibra, as bactérias que digerem fibra, elas são extremamente sensíveis a pH baixo, tá? Então, quando o pH ele cai, ele fica abaixo de 5,6, essas bactérias aqui são as primeiras que baixam o metabolismo, tá? Então, eu não posso deixar isso aqui acontecer por muitas horas seguidas, correto?
A- Algumas bactérias utilizam ácidos como o ácido lático para crescimento. Então, aqui, por exemplo, a gente conhece a Megasfera eusdene. Então, a Megafera eusdene, por exemplo, é uma bactéria que consome o ácido lático, certo? E o ácido lático é uma dos fatores que faz abaixar o pH. Então, eu conseguindo fazer o maior crescimento de bactérias como essa, eu consigo fazer com que o pH não caia tão rápido, ou quando ele cai, eu tenha mecanismos fisiológicos para levantar esse pH, tá? Então, é um erro dizer que, por exemplo, a levedura viva consome ácido lático. Já vi bastante consultor afirmando que a levedura viva ela consome ácido lático. Na verdade, ela não consome ácido lático. Ela, no metabolismo, ela estando viva, ela vai soltar no meio do rumen alguns aminoácidos, tá? E alguns peptídeos que são de interesse da megasfera, por exemplo. Então, tendo a produção de alguns aminoácidos específicos e peptídeos, eu tenho o desenvolvimento maior de bactérias como megasfera. Tanto que tem até empresas hoje em dia que estão desenvolvendo cepas de megasfera eusdene para colocar diariamente nas dietas para consumir esse ácido e ajudar no metabolismo, tá? Esse estudo aqui é bem interessante. Ele mensurou um grupo controle e um grupo que recebeu a levedura viva ISAC 1026. Eu tenho aqui o primeiro item, pH ruminal médio. Do grupo controle foi de 5,95 e do grupo que recebeu a levedura viva foi 6,10. Então, alguém poderia pensar, poxa, de 5,95 para 6,10 nem mexeu muita coisa, né? E o 5,95 já está bem acima daquele 5,8, 5,6, que era o pH de risco, né? Mas quando a gente começa a interpretar melhor, a gente vê trabalhos com essa mensuração. Quantas horas abaixo do pH de risco ficou? Então, aqui o grupo controle ficou 3 horas e meia abaixo de 5,8 e o grupo que recebeu a levedura viva ficou pouco mais de 2 horas. Então, essa mais de 1 hora de diferença a menos num pH de risco realmente vai fazer o efeito positivo em controle de acidose, e não só olhar o pH médio. Vocês viram anteriormente que ele não diz muita coisa. Então, quando eu vejo aqui, por exemplo, concentração de ácido lático dentro do rumen, a gente vê que a concentração de ácido lático média do grupo controle e do grupo que recebeu a levedura foi bem diferente. Eu posso falar que a levedura consumiu o ácido lático? Não. A levedura ela estimulou um grupo de megasfera, por exemplo, a consumir ácido lático, e aí por isso que esse número está menor. E é importante a gente olhar isso aqui também. A quantidade total de ácidos graxos de cadeia curta, que no caso ácidos graxos voláteis, foi muito maior no grupo que recebeu a levedura viva, justamente porque as bactérias gostaram mais do meio e se multiplicaram melhor, digeriram melhor a fibra e assim por diante, tá? Então, em dietas de alta inclusão de concentrado, estamos falando aí de uma ração para vaca em lactação acima de 7 quilos por dia, já é uma dieta que começa a desafiar bastante em relação a carboidrato, rumen, e muitas vezes a forragem é uma silagem de milho que deu bastante amido, e aí também vai trazer mais fermentação para dentro do rumen. Então, trabalhar com uma levedura viva de qualidade já é começar a baixar esse freio de mão, vai deixar uma vaca de alta produção ter esse desenvolvimento sem acidose, tá? Então, aqui o mesmo resultado numa forma gráfica. Então, se a gente pensar num pH de risco, o que que eu quero? Eu quero evitar entrar no pH de risco, eu não quero nem pisar aqui nessa faixa. Poxa, daí você vai ter que tirar amido da dieta, você vai ter que tirar a ração, e isso vai te custar a produção. Então não tem problema você entrar no pH de risco. A questão é você tem que sair dele o mais rápido possível, tá?
E aí a gente vem para desafios do dia a dia. Por exemplo, a gente poderia falar aí de, eu posso, por exemplo, colocar um tamponante na dieta, não consigo? Colocar um bicarbonato de sódio. Qual que é o problema? Vamos lá. Aqui está o pH em nível mais baixo. Provavelmente, vamos falar aqui, uma, duas, três. Por aqui foi o momento da alimentação desses animais, tá? Mais ou menos uma, duas, é, 3 horas após a alimentação que o pH começa a cair. Provavelmente aqui foi mais um trato ao longo do dia e aqui caiu o pH dos carboidratos de fermentação rápida. Qual que é o problema? Eu vou colocar bicarbonato de sódio, por exemplo. Então vamos lá, vamos colocar um bicarbonato de sódio nessas dietas. Então se eu colocasse um bicarbonato de sódio, quanto que eu ia colocar de bicarbonato de sódio? Tá? Se eu fosse colocar no momento da alimentação. E aí, quanto que vocês usam na região de vocês? Geralmente esse número é mais ou menos 1%, tá? Que a gente coloca. Então, numa vaca que está comendo 20 quilos de matéria seca, quanto que entraria de bicarbonato de sódio nessa dieta? Né? Nesse caso, entraria aí mais ou menos 200 gramas diariamente. Qual que é o maior problema? Tá? Qual que é o desafio de usar um tamponante desse? Quando o bicarbonato de sódio ele entrar em contato com os ácidos dentro do rumen, qual que vai ser o efeito? Então, o bicarbonato de sódio, basicamente, o que ele faz? Ele procura íons, né, H+, aqui no caso, que vão estar causando uma acidificação do meio. Ele vai fazer a neutralização desses ácidos e vai ter a produção imediata de duas coisas: CO2, que é um gás, e água, tá? Essa é uma reação instantânea, tá? Então eu coloquei o bicarbonato de sódio na dieta, ele caiu dentro do rumen, ele vai formar CO2 e água. Isso aqui é instantâneo, tá? Não tem como o bicarbonato que você colocou aqui na dieta, ele ficar sentado de bracinho cruzado, numa cadeira no canto, e falar assim, não, eu vou esperar o pH chegar aqui embaixo, que é o ponto crítico, para começar a sequestrar os ácidos formados. Não. Você colocou ele no meio da dieta, a vaca comeu, provavelmente ele vai agir aqui na próxima hora e depois ele não está mais presente, tá? Então, quando o bicho pega, que é aqui, que o pH vem para baixo da zona de risco, você vai estar contando com o tamponante que você colocou lá 3, 4 horas atrás? Não. Então, você vai precisar de mecanismos mais tecnológicos para conseguir fazer esse pH sair daqui mais rápido. Uma das opções que você tem é mexer na microbiota ruminal. Então, se aqui eu coloquei uma levedura viva e a carga, a população de uma megasfera, por exemplo, começa a aumentar nesse meio do caminho, quando chegar esse momento aqui, ela vai estar ali para consumir esse ácido lático, tá? E aí esse pH vai sair o mais rápido possível de uma zona de risco, que é o que aconteceu aqui também. Tá vendo que aqui entrou na zona de risco e já saiu rapidinho? Enquanto o grupo controle, que não tinha levedura viva, o que aconteceu? Caiu na zona de risco aqui e o negócio ficou por horas abaixo dessa zona de risco até que conseguiu sair. Aqui provavelmente a vaca começou a ruminar melhor, começou a salivar, na saliva tem bicarbonato salivar e começou a conseguir sair mais rápido. Mas é visível que quando a vaca consumiu a ISAC 1026, né, é, ela teve a fermentação dos carboidratos, mas conseguiu sair da zona de risco o mais rápido possível, tá? Então, em horas, é aqui 3 horas e meia, 2 horas e 29, fazer uma continha rápida aqui. Então, 3,5 menos 2,29, isso dá 1,2 horas. Então, 1 hora e 20 minutos. Então, esse tempo a menos no pH de risco
aí realmente vai te dar esse controle de acidose, tá? Se eu te desse só o número de pH médio, às vezes você não ia ter essa informação, tá? Aí só que interessante, esse trabalho aqui publicado lá na revista da Nature traz bastante metabolismo ruminal, tá? A gente não vai falar de todo ele, porque daria para a gente ficar uma manhã inteira só para falar de todas as rotas possíveis, mas eu gostaria de chamar atenção para uma rota. Eu acho a rota mais sensacional dentro do rumen, que chama a rota do acrilato, tá? A rota do acrilato, basicamente, ela converte lactato, tá, em propionato. Essa é uma rota dentro do rumen que ela é muito eficiente, porque o propionato, quando ele chega no fígado, então eu pego o propionato, levo ele para dentro do fígado, por exemplo, ele vai ser convertido em quê? Alguém lembra lá? Que vai ser a glicose. Então, os ruminantes são animais conhecidos por serem gliconeogênicos, tá? Ou seja, eles produzem glicose a partir de uma molécula que não é glicose, ou seja, o propionato vai ser convertido em glicose. Essa glicose na glândula mamária vai virar lactose, então na glândula mamária, isso aqui vai virar lactose, e aí essa lactose, que é o açúcar do leite, vai puxar água para dentro da glândula mamária, aumentando a produção de leite. Então, sempre que eu tenho a maior produção de propionato, eu vou ter maior produção de leite em volume, tá? E no caso de gado de corte, a gente vai ter maior deposição de músculo na carcaça também pelo maior aporte de glicose entrando ali na célula. Então, sempre que eu conseguir aumentar a carga de propionato, isso vai ser bom no ponto de vista produtivo. Eu posso fazer isso de várias formas, mas vocês não concordam comigo que a melhor forma de fazer isso é via rota do acrilato, tá? Porque eu pego uma coisa que é ruim para o rumen, que baixa o pH, que é o lactato, e eu converto nessa molécula que é extremamente importante para a produção. Então, quem que faz esse tipo de rota? É um grupo aí que chama Megasfera, é uma das mais eficientes para fazer. Então, estimular o crescimento desse grupo de bactérias vai me dar uma resposta produtiva muito boa, tá? Então, eu tenho que alimentar, eu tenho que descobrir que alimento, que tipo de comida esse grupo de bactéria gosta, né? Porque eu tenho que colocar o tempo todo à disposição para elas, já que é um grupo tão importante. E o que a Altec desenvolveu? Desenvolveu uma cepa que, quando ela está em metabolismo dentro do rumen, ela solta vários aminoácidos e peptídeos que são de interesse para a megasfera. E aí o crescimento dela vai ser muito mais efetivo e a produção vai aumentar, tá? Então, depois o Luiz manda para vocês uma lâmina técnica do ISAC. Também tem uma lâmina técnica de produtos, de pacotes, de tecnologia, que vai ter lá, por exemplo, compilado de estudos mostrando aumento de produção de leite usando ISAC. Se não me engano, são 1,4 litros de leite a mais em vacas que recebem ISAC em relação ao grupo controle. Isso, um levantamento de mais de 20 estudos. Tá? De onde que veio esse 1,4 litros, né? De onde que vem essa produção a mais? Vem justamente de eu conseguir converter parte do lactato em propionato, e isso aqui vai virar produção de leite no fim das contas, tá? Esse aqui é um trabalho interessante, que foi um dos primeiros trabalhos que decretou efeito de hospedeiro na microbiota ruminal. Foi um trabalho publicado lá na Nature também. A Shirley foi a doutoranda na época que estava desenvolvendo esse estudo, estava no mestrado. Eu fiz a parte de coleta de líquido ruminal e extração de DNA do líquido ruminal. E o que foi interessante nesse trabalho? A gente fez duas listas, tá? Essas listas foram das vacas mais eficientes, tá? Então a gente estava tentando determinar a eficiência do uso de energia nas vacas, a gente fez duas listas. Teve uma lista que foi feita com o grupo da leiteria, tá? Do controle leiteiro.
E essa aí foi a mais fácil de fazer, né? Porque o grupo teve acesso ao consumo matéria seca das vacas, eram mais de 2.000 vacas, mas teve acesso ao consumo matéria seca desses animais e viu a produção. A vaca que comeu pouco e produziu muito, era uma vaca muito eficiente. Então, se você tivesse que montar uma lista da mais eficiente para menos, é fácil, né? Você pega a vaca que comeu pouco e produziu muito, põe ela lá em cima da lista, e uma vaca que comeu demais e produziu pouquinho, você põe lá para baixo da lista, né? Então, o grupo do controle leiteiro fez lá sua lista das vacas mais eficientes. E a gente no laboratório teve um trabalho um pouco mais difícil. A gente tinha que fazer a mesma lista, só que só olhando a população microbiana do rumen. Ou seja, a gente tinha que olhar a população do rumen dessas vacas e colocar as vacas listadas entre mais eficiente e menos eficiente, né? É um desafio um pouco maior, né? Porque você não tem acesso ali à produção real do animal, então fica só a critério de você olhar a população e interpretar se aquela população é melhor ou pior. Lembrando que todas as vacas eram mesma genética, mesma ordem de parto, mesma dieta, mesmo manejo, tá? Não tem. Ah, mas será que algumas vacas que tinham uma população microbiana melhor, elas não estavam numa condição melhor? Não. Todas as vacas eram igual, mas a gente queria ver o efeito do hospedeiro, na população microbiana. Bom, esse trabalho foi publicado, né? Então vocês já imaginam que o negócio deu certo. Aqui foi a coleta de líquido ruminal dos animais, que a gente fez via sonda. Aqui, esses eram os coxos dos animais, embaixo aqui tinha uma balança, então pesava sempre quanto que entrou, quanto que saiu diariamente na dieta dos animais. E um negócio interessante que é a lista dos animais do controle leiteiro e a lista do laboratório só olhando a população, as listas bateram. Por incrível que pareceu ser possível fazer isso, a gente conseguiu só olhando a população saber se a vaca era mais ou menos eficiente. Então aqui a gente dividiu entre cores, então tem as animais da cor rosa aqui são os animais considerados eficientes e cinza aqui os ineficientes. Vou ampliar aqui para a gente trocar uma ideia. Então, o que a gente percebeu? A gente percebeu grupos que estavam com alta concentração em animais eficientes, por exemplo, foi o grupo de Megasphaera eusdeni, tá? E Coprococcus catus. Então, esses dois grupos são dois grupos responsáveis pela rota do acrilato, que é a conversão de lactato em propionato, tá? Olha só que interessante. A gente batia o olho na população de Megasphaera eusdeni e Coprococcus das vacas. Se ela estava uma população muito alta, a gente já jogava essa vaca lá para cima da lista. Falava assim, eu acho que essa vaca é eficiente. Enquanto população de metanogênica, micro-organismos que produzem metano, a gente interpretou que se a população de metanogênica estava alta, eu ia considerar essa vaca ineficiente, porque produzir metano é um ralo de energia dentro do rumen. Isso gasta energia. Então, se eu tenho muita metanogênica, eu consideraria a vaca ineficiente. E assim a gente fez a lista. Se a vaca tinha uma população alta de bactérias responsáveis por fazer a rota do acrilato, a gente colocava ela como eficiente. E se tinha muita metanogênica, a gente jogava para baixo da lista. E as duas listas bateram, a lista do controle leiteiro e a do laboratório. Então a gente começou a entender a importância realmente do hospedeiro em ter um ambiente melhor para esse grupo de bactérias. E aí isso envolve, mas qual que é a diferença? Uma vaca que tem um rumen um pouco maior, que tem mais papilas para absorção de ácidos graxos, que tem uma taxa de passagem melhor, que tem uma salivação melhor, tudo isso pode propiciar uma melhor condição para esses grupos, tá? Esse aqui foi um outro experimento que eu fiz na sequência. A gente também chegou à conclusão que em pHs menores, né, vacas que receberam mais concentrado, eram vacas que estavam produzindo menos metano ao longo do dia e também eram vacas que estavam com uma maior eficiência ruminal. Então, mais ou menos, depende muito da dieta, então o metano pode representar aí de
de 6 a 18% de perda de energia bruta alimentar, tá? Então, controlar metano é aumentar a eficiência. Tá? A gente vai ter, ao longo do ano aí, novidades para apresentar no controle desse parâmetro aí de eficiência. Bom, seguindo na parte de controle de acidose, então a gente vai comentar aqui um pouco de como que o próprio animal tem mecanismos para controlar. Esse aqui foi um experimento feito por Mertens lá em 2001, fez parte do início ali das interpretações de tamanho de partícula para controle de acidose. Aqui temos dietas iguais, a única coisa que mudou é a porcentagem do feno mais longo na dieta das vacas, tá? O que que é considerado longo? Vocês devem usar por aí as caixas Penn State, né? Então, a primeira caixa, primeira peneira, ela tem 19 milímetros, a segunda tem 8 milímetros, tá? A gente vai focar nessas duas primeiras. Essas duas primeiras peneiras, é considerado que tudo que ficar retido nessas peneiras, muito provável tem uma chance grande de voltar à boca para o animal fazer uma mastigação, uma ressalivação do material, e isso aqui é considerado fibra longa, tá? Tudo que está abaixo de 8 milímetros, aí não seria considerado. Então, pense numa dieta que tinha 0% de feno longo, ou seja, tinha feno na dieta, mas ele era muito pequenininho, tamanho de partícula, e aqui no 100%, todo o feno, ele era acima de 8 milímetros, tá? Olha só, a grande diferença aqui no tempo de mastigação, por exemplo, quanto que o animal tinha que mastigar por dia, né? Isso aqui não é ruminação, tá? É a mastigação no momento da alimentação. Mas vê a grande diferença dessa amplitude de quantos minutos por dia o animal mastigava. Isso reflete na secreção de saliva por dia, que uma vaca que não precisa mastigar muito, ela vai salivar pouco esse material, que a salivação está conectada com o ato de mastigação. E aqui é a vaca mastigando mais e salivando mais. Que diferença isso faz para o rumen? É isso aqui. Na saliva tem o que é chamado de bicarbonato salivar, tá? E a gente falando de uma salivação pequena, a gente está falando de 1,5 kg de bicarbonato caindo dentro do rumen todo dia, e uma alta salivação, 2,5 kg. Perceba que entre os extremos aqui a gente está falando de 1 kg de diferença, 1 kg de bicarbonato caindo dentro do rumen. Então lembra lá que eu falei que, vamos colocar bicarbonato na dieta, 200 graminhas? Imagina que você falasse, não, eu vou aumentar o bicarbonato para me ficar mais seguro na acidose, vou colocar 300, ou vou dobrar por 400. Entenda que aqui você tem uma oportunidade de colocar 1 kg a mais, e 1 kg a mais ao longo do dia, não é de uma vez só. Então eu tenho ao longo do dia bicarbonato caindo dentro do rumen, ajudando a sair daquele pH de risco. Então, para falar também que olhar tamanho de partícula faz muito sentido no controle de acidose. Se eu não tenho bastante fibra, principalmente na peneira de 8 milímetros, eu tenho esse risco da vaca não estar conseguindo secretar muito bicarbonato salivar ao longo do dia, tá? O efeito aqui no pH é grande, então, olhando aqui a vaca não tendo fibra com tamanho de partícula bom, eu estaria falando de um pH de 5, né, abaixo da zona de risco. Imagina o quanto de bactéria não estaria morrendo numa condição dessa. E aqui um pH bem mais agradável, né, para as bactérias. A peneira que eu mais olho é essa aqui, é a de 8, tá? Justamente porque na peneira de 19 eu tenho chance de seleção de partícula. A vaca pode selecionar contra a fibra que está retida nessa peneira, tá? Porque lembrar que aqui ficam partículas maiores que 19 milímetros. Então, aqui vai ficar uma partícula de 20 milímetros, mas também vai ficar uma partícula de 200 milímetros. E essa partícula maior, a vaca simplesmente pode jogar com o nariz para o lado e vai selecionar.
Já as partículas que estão retidas nessa caixa de 8, essas partículas voltam à boca e é muito difícil da vaca selecionar esse tipo de partícula. Então, na hora de bater uma caixa Penn State, se você falar assim, eu tô dentro na caixa de 19, mas na de 8 tá ruim, já considera que essa dieta ela tem que merecer uma atenção para você tentar jogar um pouco das partículas 19 para a caixa de 8, para você garantir ruminação. Senão você não garante, tá? Então essa aqui é uma dica que vocês podem seguir observando os animais mais ou menos de 3 a 4 horas após a alimentação dos animais. Eu quero ver pelo menos 60% das vacas assim, igual na imagem, deitadas, ruminando, tá? Por que de 3 a 4 horas após a alimentação? Alguém imaginaria o porquê que esse é um horário bom de fazer essa avaliação? Se a gente bater o olho aqui para trás, no que a gente começou a conversa, quando que o pH é desafiador? Quando que o bicho pega, né? Então aqui as vacas aqui as vacas comeram. E quando que o bicho pegou na questão do pH? Que de, de 3 a 4 horas após a alimentação. Aqui que o pH caiu, tá? Então, se eu começar a fazer uma avaliação, chegar numa fazenda, e de 3 a 4 horas após a alimentação, eu ver que as vacas estão deitadas, ruminando, o que eu consigo imaginar? O que vocês estão imaginando que está acontecendo aqui na boca do animal? Vocês não conseguem imaginar já que essa vaca está salivando? E se ela está salivando, ela não está produzindo bicarbonato salivar? E esse bicarbonato salivar não está caindo bem numa hora ideal para tirar o pH do pH de risco? Então, se você chegou numa fazenda 3 a 4 horas depois da alimentação, então, por exemplo, fazenda lá tem costume de fazer o trato 5 horas da manhã. 5, 6, 7, 8, 8 e meia, 9 horas você chegou na fazenda e vai olhar esses animais. Se as vacas estiverem em pé, sem ruminar, olhando para tua cara, pode colocar alta concentração de tecnologia, no caso levedura viva, nessa dieta, colocar vários tipos de tamponante, porque essas vacas estão sob um desafio grande de acidose, tá? Olha o tamanho de partícula, veja se não tem poucas partículas retidas na caixa de 8 milímetros, para justamente você fazer esses animais saírem desse desafio da acidose, tá? Coisas que a gente tem que cuidar no dia a dia, uma delas é lotação de barracão, isso aqui atrapalha muito a questão de índice de ruminação, né, dos animais. Então, a gente às vezes no dia a dia não percebe, mas essas vacas estão no rebanho, né? Porque quem não percebeu aqui, tem uma vaca extremamente estressada que ela não consegue se alimentar. Às vezes no dia a dia, olhando uma cena dessa, passa despercebido, né? Qual que é o problema? Todas essas vacas que estão comendo, elas sabem da existência dessa, né? E vice-versa. Então, todas essas vacas, elas vão selecionar mais a favor do concentrado, a chance delas terem uma acidose é maior, tá? E essa vaca aqui, quando ela tiver alguma oportunidade de ter acesso ao coxo, ela também vai perder tempo só buscando o concentrado, já que ela sabe que é um desafio de competição, tá? Então, cuida disso em lote de alta produção, não mantém lotação, tá? Porque você vai sair perdendo muito em relação ao o comportamento digestivo desses animais, tá? Formar lote ajuda bastante, tá? Então, e por exemplo, essa aqui é uma fazenda que eu trabalhava lá em Maringá. O costume era deixar novilha e vaca seca junto. Então, vocês percebam aqui que tinha espaço de coxo, né? Para quem pensa, mas estava lotado. Não, tinha espaço para todo mundo. Mas percebam que essa vaca seca, ela tá mais interessada em espantar essa novilha para longe do que comer. Ó,
Tá mais preocupado em desafiar ela, falar assim, ó, não chega perto, não quero que você coma aqui. E as outras novilhas estavam lá em cima, né? Aquela ainda era corajosa. Então, tomar cuidado com notação e com misturar categorias muito diferentes. Você vai ter esse estresse nos animais. Avaliem tamanho de partícula, isso vai ajudar vocês, principalmente essa caixa aqui, que é a caixa de 8 milímetros, tá? Essa aqui, a gente procura ter mais de 50% de material retido nessa caixa, tá? As recomendações de 2013 é de 30 a 50%, mas hoje em dia já se interpreta que o 30% é muito pouco, então a gente tem que buscar é, favorecer essa ruminação. E um terceiro ponto que atrapalha bastante é a parte de calor, né? Da vaca tá passando calor ao longo do dia, isso pode atrapalhar a ruminação. Quero que vocês observem aqui nesse vídeo, aqui as vacas com calor no barracão, como elas balançam a cabeça, elas respiram bem rápido e não ruminam, tá? Só tem uma vaca aqui no barracão ruminando, que é onde estava passando a brisa fresca aqui nesse barracão de cross. Essas outras vacas aqui estavam todas com a respiração bem ofegante, sem ruminar. Então, isso aqui era mais ou menos 3 horas depois da alimentação. Pensa essas vacas aqui tudo sem ruminar, o impacto que isso faz para a acidose nesses animais, tá? Então, fazer com que os animais não tenham calor vai ajudar a ruminação a ficar mais eficiente, tá? Quando for a hora do almoço, vocês fazem um teste aí. Dá uma garfada em alguma coisa, põe na boca, tenta mastigar bem devagar, que é mais ou menos um movimento de ruminação, e aí tenta respirar pelo nariz bem rápido, o mais ofegante possível que você conseguir. Vocês vão perceber que ou você faz uma coisa ou você faz outra, né? É muito difícil fazer os dois juntos. E aqui você tem um animal que mostra isso. A vaca que está com calor, que está hiperventilando, ela não rumina bem, tá? Aqui tem uma fazenda que foi solucionada, então, o problema de estresse dos animais na sala de espera. Então, foi colocado os ciclos de resfriamento em sala de espera. São 3 litros por ciclo, 1 minuto molhando, 4 minutos ventilando. E aí, para eu entender se essas vacas estão com calor ou não, é só olhar para a boca das vacas, né? Então, essa vaca que está num ambiente superlotado, um dia quente, se ela está ruminando, eu já entendo que essa vaca está em conforto térmico, porque senão ela ia estar provavelmente hiperventilando e não conseguindo ruminar. Ah, aqui tem uma fazenda, uma vaca tentando fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Vê que ela quer ruminar, mas a hiperventilação não deixa. Aqui também. Vê que ela tenta dar uma ruminada, mas volta a abrir a boca, não consegue dar sequência. Então, durante o verão, já pensa em aumentar a dose dos tamponantes, aumentar a dose de uma levedura e, e você tá olhando bem o tamanho de partícula para não deixar faltar a ruminação para os animais. Mas o principal é controlar o ambiente, tá? Se conseguir fazer um resfriamento de sala de espera, as vacas vão agradecer. Então, nesse controle é algo visível. Aqui tem uma vaca que está com um rumen extremamente saudável, papilas ruminais boas, e aqui uma vaca que está sobre risco constante de acidose. Você vê que não desenvolve bem as papilas, automaticamente a gente entende que não vai conseguir eliminar aqui os produtos de fermentação, né, os ácidos graxos voláteis de cadeia curta. Então é um animal limitado, que é um animal de freio de mão puxado. E aí a gente entende que a gente precisa controlar isso.
E aí, com a ISAC 1026, você vai conseguir um rumen mais saudável, tá? Bom, agora a gente vai seguir em frente. A gente entrou no rumen, agora a gente vai para o intestino e vai tentar entender qual que é o impacto de aumentar o desafio colocando mais grãos na dieta, no caso, mais ração, tá? Então, aqui a gente tem uma dieta com alta concentração de forragem, aqui com alta concentração de grãos, e o que a gente está olhando aqui é intestino, tá? Então veja a integridade aqui do epitélio intestinal e o que que aconteceu com o intestino quando eu comecei a colocar mais grãos na dieta. O que está acontecendo aqui, né? A gente às vezes acha que os grãos na dieta de ruminante são 100% fermentados no rumen. Isso não é verdade, tá? Boa parte dos grãos fermentam no intestino. E aí você tem esse problema de causar uma lesão intestinal. Então, ficar pensando em aditivo só para rumen, você deixa de lado essa oportunidade de melhorar a integridade intestinal, tá? O intestino ele não está tão preparado, por exemplo, para uma carga de ácidos, porque justamente a parede é muito mais fininha, são menos camadas de epitélio, tá? Olha só que interessante. Isso aqui foi um levantamento feito com diferentes vitriosidades de grão de milho. Ou seja, quanto maior esse número, mais duro é o grão, tá? Então, mais difícil é digerir. Então, tem a digestão do amido no rumen, que é essas barras mais escuras. Então, vamos olhar o que aconteceu. Vitriosidade baixa, a digestão ruminal, no rumen, desses animais foi perto aí de 50, 55%, tá? O que que aconteceu quando esse grão tinha uma vitrosidade maior? Então, quando a vitrosidade era maior, o que aconteceu foi que essa digestão ruminal caiu praticamente pela metade, né? Porque o grão era muito mais duro, as bactérias tiveram menos acesso ao amido, né? Então, essa digestão caiu bastante. Quando a gente olha essa barra clara aqui, essa barra branca, é a digestão do amido no trato total. Então, envolve tudo da boca até as fezes. Você perceba que a digestão ruminal despencou, mas a digestão total não despencou, foi muito parecida. Aqui perto de 90%, aqui 85%. Então, por que que a digestão ruminal despencou e a total não? A diferença do amido fermentou onde? O que vocês acham? Foi tudo para o intestino. Então, o amido que não fermentou aqui dentro do rumen, quem levou a porrada foi o intestino. Então, vocês começam a entender o porquê que uma dieta de alto grão como essa começa a fazer dano intestinal. Então, eu preciso usar um aditivo para intestino também, não só para rumen. Nisso, você vai favorecer até uma melhor proteção do epitélio, porque a microbiota que é nativa do intestino, que faz bem para o intestino, ela vai bloquear o acesso a bactérias ruins, igual E. coli, salmonella, tá? Então, vai ter muito menos células intestinais afetadas. Na contrapartida, quando você tem uma microbiota reduzida, né, a microbiota boa, você tem uma alta invasão de bactérias ruins para o intestino, e aí você vai ter várias células intestinais afetadas, tá? Então, eu tenho que pensar no intestino também. Então, a Altec desenvolveu uma tecnologia que se chama Actigen, tá? Essa tecnologia serve para quê? As bactérias ruins, as bactérias que causam algum dano à epitélio intestinal, elas precisam se ligar na superfície intestinal para causar a infecção, né? Bactéria não tem olho. Então, como é que a bactéria sabe que ela chegou no lugar certo? Como é que a bactéria
sabe que ela chegou no intestino? Basicamente, ela tem fímbrias, que chama fímbrias do tipo 1, por exemplo, para E. coli e Salmonella, que é a forma dela tentar determinar onde que ela está. E aí, quando essas fímbrias acham a superfície intestinal, ela acha um padrão de carboidratos na superfície intestinal. Então, ela bateu essas fímbrias, identificou qual que é o padrão de carboidratos ali e falou assim: opa, eu acho que eu estou no intestino. Ela vai se aderir ali e vai causar infecção, tá? O que que a Altex desenvolveu? Desenvolveu um produto, chama Actigen, que tem um padrão do produto, é muito parecido com esse padrão de carboidratos da superfície intestinal. Então, o que acontece? A bactéria ela vai se ligar nesse produto achando que ela está na superfície intestinal e deixando o intestino livre de infecção. Então, esse produto ele vai se ligar nesses receptores da bactéria e a superfície intestinal não vai ter esse desafio de bactérias. Então, vale muito a pena a gente pensar na tecnologia assim. Essa aqui também é uma tecnologia que tem muita publicação. Esse artigo aqui que está na tela é uma junção aí de mais de 700 artigos publicados, tá? Esse produto Actigen, ele está presente em vários dos pacotes de tecnologia da Altec. Então, é uma nova geração de prebiótico que funciona muito bem e a gente tem uma tranquilidade muito grande de recomendar esse produto para melhorar a questão intestinal dos animais. Tá? A gente vai falar um pouco de desafio de casca e para finalizar, vocês querem fazer um intervalo de alguns 5 minutinhos, tomar uma água ou seguir em frente, Luiz? Ô, Tomer, não sei, o pessoal aí, acho que podemos dar um intervalinho de 5 minutos, sim. O tempo, né, de todo mundo na segunda-feira de manhã é sempre corrido, mas pelo menos o pessoal tomar uma água, responder uma chamada aí, podemos ir para você também, né? Se quiser ir no banheiro aí, tomar uma Pipi água. break. A gente dá uns 3 minutinhos aí de intervalo aí e já volta. Pode ser sim. E muito obrigado aí pelo. 9h43, 9h48, voltamos. Beleza? Combinado. Já voltamos. Então, para a sequência. Tranquilo.